Tiago, muito obrigado. É muito bom estar aqui com você hoje, com o pessoal da Senior, para falar de um tema que para mim é tão instigador, que é, de fato, sobre dados e inteligência artificial. Eu tenho 19 anos de experiência profissional atuando no segmento de serviços financeiros, então tenho atuado com bancos, seguradoras e empresas de meio de pagamento, e ao longo dos últimos anos, principalmente nas trocas, né, que eu tenho tocado ao lado com CEOs, com conselhos e com equipes multidisciplinares, esse tema de inteligência artificial e dados tem ganhado cada vez mais espaço. Então é um prazer estar com vocês hoje para a gente falar um pouco mais sobre esse tema e tentar traduzir um pouco, né, de um aspecto mais técnico para uma linguagem de negócio. Muito legal. Tenho certeza que vai ser um bate-papo super interessante. E, mais uma vez, obrigado pela participação, tá, Barreto? Bom, se você me permite, a gente tem aqui um bate-papo bem legal, uma série de pontos para a gente abordar, e eu já vou trazer aqui um primeiro assunto para a nossa discussão, tá, Barreto? Trazendo até um pouquinho de contexto. Aqui na Senior, né, a gente trabalha desenvolvendo sistemas para a gestão das empresas, e, naturalmente, existem vários segmentos, né, de segmentos da economia que as nossas soluções atuam. Indústria, serviços, atacado e distribuição, soluções logísticas e assim por diante, né? Quando a gente pensa nesse tema da inteligência artificial, Barreto, a gente pode dizer que ele é bem democrático, que ele atua em todos os segmentos, ou a gente ainda tem escolhas que precisam ser feitas? Olha, Tiago, eu gosto muito dessa pergunta para a gente começar aqui o nosso debate, porque ela traz a possibilidade de a gente atuar em cima de dois mitos importantes quando a gente está falando especialmente sobre inteligência artificial. O primeiro deles refere-se sobre uma questão ali de universalidade, né, na qual a inteligência artificial tende a transformar tudo da mesma forma. Eu posso te dizer que, assim, eu não acredito nisso e não é isso que eu vejo no mercado como um todo. E também tem uma questão que ele paira mais em relação a um feeling, a um sentimento de ceticismo, dizendo que, eventualmente, a inteligência artificial é só um hype e que ela não veio, de fato, para mudar as coisas como elas são. Posso te afirmar com certeza que nenhuma das afirmações elas são verdadeiras, né? Por quê? A realidade ela tende a se mostrar de uma forma muito mais nuançada. Então, o que a gente costuma ver é que a inteligência artificial ela pode sim gerar valor para toda e qualquer empresa, todo em qualquer segmento, mas a forma e a profundidade desse valor a ser gerado via mecanismos e estratégias de inteligência artificial, ela vai variar muito em função de alguns fatores específicos. Por exemplo, a questão da maturidade, da qualidade dos dados de uma determinada empresa, natureza do processo que aquele contexto ali tem uma intenção de aplicar mecanismos de inteligência artificial. E, obviamente, o nível de repetição ali das tarefas, né, envoltas num contexto de aplicação de IA. Então, até levando em consideração a pergunta que você fez, né, setores como atacado e distribuição, eles tendem a ser setores em que os ganhos de IA eles se apresentam de uma maneira muito gigantesca, porque são setores em que o volume de dados disponíveis, volumes de dados transacionais, logísticos, financeiros, ele é muito grande. O mesmo a gente não consegue observar quando a gente está falando de um setor em que ele tende a incorrer em algumas atividades que depende da subjetividade humana, que depende da avaliação humana. Então, nesses setores, a aplicação e, obviamente, em consequência, os ganhos provenientes de inteligência artificial tende a ser menor, né, do que quando a gente está falando ali de um universo em que a gente tem grande volume de dados disponíveis a serem utilizados. Tem um artigo que recentemente foi lançado pela Anthropic que fala justamente sobre o impacto no mercado de trabalho proveniente da adoção de mecanismos e estratégias de inteligência artificial. O que esse artigo ele traz ali como uma primeira conclusão? Que justamente o impacto, né, da adoção de inteligência artificial nos diferentes setores de atuação, ele é diferente, porque existem, né, algumas questões e ali algumas peculiaridades a serem consideradas. E uma outra conclusão que aparece derivada dessa primeira, justamente o tema central da pesquisa realizada por eles, ou seja, o impacto no mercado de trabalho, também tende a ser diferente em função das diferenças e ganhos provenientes da adoção de inteligência artificial. Então, acho que o que a gente pode dizer é que a inteligência artificial ela é meio que universal na sua oportunidade, mas ela precisa ser contextual na aplicação de cada setor e cada empresa.
Perfeito. Esse ponto é muito legal, né, Barreto? Porque, assim, ela é democrática, mas acho que o importante é a gente saber muito bem qual o problema a gente quer resolver, como a gente quer resolver, e, assim, poder mensurar esses ganhos da forma mais assertiva, né? Exatamente isso. Bom, legal. Barreto, me diz uma coisa. Uma vez até conversando com alguns especialistas, trazendo essa visão dos desafios da implementação da IA, sempre vem aquela visão de que o dado é extremamente importante quando a gente quer, de fato, implementar soluções fazendo uso da inteligência artificial. Como que você vê isso, né? Como que você pensa, né, e traz justamente essa visão da governança dos dados, até para que a gente possa evitar que a IA ela tenha alucinações no dia a dia e a gente tenha, de fato, algo assertivo lá na ponta, né? Acho que é perfeita essa sua colocação e essa preocupação que acaba surgindo muito naturalmente quando a gente fala, né, em estratégias de aplicação de inteligência artificial. O que acontece é que dentro desse contexto, o tema de governança de dados ele acaba sendo colocado como um tema central ali dentro daquele ambiente. Por quê? Muitas vezes a gente percebe que existem algumas empresas que elas esperam capitanear resultados de uma maneira mais rápida, proveniente da adoção de estratégias de inteligência artificial, mas elas não se preocupam em relação ao ambiente em que essa estratégia e que essas ferramentas vão ser colocadas à prova, para funcionamento e, obviamente, para geração de valor. Então, a gente pode se deparar com alguns contextos na qual a gente tem ali uma ferramenta muito bem formatada, né, e um modelo de linguagem que funciona muito bem, só que o insumo para que essa ferramenta ela acaba sendo utilizado acaba sendo pobre, porque a gente está falando muitas vezes de dados que são desatualizados, dados incompletos, enfim. Então, eu percebo que muitas vezes, exatamente nesses contextos, Thiago, em que as alucinações elas acabam surgindo. Por quê? É quando a gente tem ali a utilização de alguns dados que eventualmente eles são meio inconsistentes, mas a inteligência artificial, em função do modelo de linguagem, ela gera resultado com uma aparência, né, em termos de confiança, uma aparência, de fato, de ser um resultado em que a gente pode confiar para tomada de decisão, para um entendimento, enfim. Então, eu entendo que a inteligência artificial sem governança de dados, ela acaba sendo, na prática, uma máquina de geração de erro com aspecto de confiança. É aquilo que a gente sempre fala, o dado ele é o alicerce de tudo que a gente vai fazer, né? Então, é super importante a gente ter justamente essa questão da governança por trás ali para que isso seja endereçado da melhor forma, né? Bom, exatamente. O Barreto, aqui na Sênior a gente é apaixonado pela questão da especialização, tá? Quando a gente se propõe a atender os diversos segmentos estratégicos, né, a gente sempre tem esse olhar muito claro que a especialização ela é super importante para levar justamente valor para os clientes, para as empresas lá na ponta, né? Vamos falar um pouquinho de segmento? Assim, quando a gente pensa justamente nessa questão da inteligência artificial, né? Vamos olhar um pouco para a indústria, um dos segmentos super relevantes, super importantes no contexto nacional, né? Como que você vê justamente a aplicação da IA para esse segmento, para a indústria? Eu posso te dizer que a indústria talvez seja o segmento em que a gente tenha maior número de casos práticos em termos de aplicação de estratégias de inteligência artificial e que, obviamente, a gente consegue observar alguns retornos que sejam mais mensuráveis. Acho que a gente tem alguns exemplos e que talvez valha a pena a gente mencionar aqui alguns nesse nosso bate-papo. Por exemplo, a gente tem questões relacionadas à manutenção preditiva. Então, algumas empresas, elas acabam fazendo a acoplação ali de alguns sensores a máquinas dentro ali da sua linha de produção, que isso, junto com mecanismos de machine learning, conseguem antever e identificar padrões que antecedem as falhas. Quando isso acontece, muitas vezes isso acontece considerando aí dias de antecedência, você muda totalmente, né, a postura em termos de correção para adotar uma postura mais preditiva. E, obviamente, isso tem impacto direto em termos de disponibilidade da máquina, custo de paradas relacionadas a esse tema. Então, a indústria, de fato, tem alguns cases que são super relevantes, né, e que, obviamente, apresentam alguns contextos em que a gente já consegue observar a geração de resultados muito na prática. Isso é bem legal. Até quando a gente olha justamente essa questão da manutenção, né? A manutenção mais cara para as indústrias é a corretiva, né?
parei a minha planta, né? A produção foi interrompida. A gente tem a questão da preventiva, que também é super importante, reduz custo e mitiga riscos, mas a preditiva é a que consegue realmente antecipar esses cenários, né? E trazer essa competitividade para as indústrias, né? Sim, é exatamente isso. E a gente ainda pode, Thiago, talvez extrapolar um pouco esse tema da indústria e olhar para alguns segmentos, né, como, por exemplo, o segmento de saúde. A gente tem um case que é super emblemático no segmento de saúde, que são atrelados à implantação de máquinas, né? Lá, antigamente, a gente falava de máquinas de raio-x e hoje em dia são máquinas de ressonância, que são máquinas que têm um custo altíssimo de instalação e muitas vezes, quando hospitais, clínicas especializadas fazem a instalação desse tipo de equipamento, até em função, né, da questão relacionada ao payback dessa máquina e do custo de implementação que acaba sendo muito alto, você precisa incorrer numa utilização programada quase que non-stopping desses tipos de equipamento. Isso faz com que muitas vezes a gente abra essas clínicas e os hospitais abram horários, inclusive horários alternativos de utilização, né, desses equipamentos para a realização de exames específicos. Então, quando você consegue associar o acoplamento, como eu comentei, de sensores específicos na utilização desses equipamentos, você consegue de fato ter insumos e informações para que você incorra numa avaliação e um acompanhamento mais preditivo de utilização daquele equipamento para minimizar eventuais perdas que representam um custo extremamente pesado no bolso do empresário. Legal. Barreto, até aproveitando, a gente está com uma audiência super legal aqui acompanhando o nosso bate-papo nesse momento. Até fica o convite, pessoal, coloquem aqui no chat qual segmento vocês atuam, quais são os maiores desafios e como que vocês enxergam justamente essa questão da IA podendo ajudar vocês nesses desafios. A gente vai ficar super feliz de acompanhar depois e ver também como que está essa realidade nas pontas acontecendo, né, Barreto? Bom, agora, deixa eu aproveitar esse gancho, né? Assim, sei que a gente está falando bastante sobre especialização, mas existem também, né, Barreto, aqueles desafios mais gerais a todas as empresas, né? Toda empresa ela tem a sua área de back-office, com seus desafios de compra, venda, gestão de estoque, gestão financeira. A IA, ela é uma baita ferramenta também para ajudar nesses desafios, né, Barreto? Como que você vê esse potencial do uso da inteligência artificial para esses desafios de back-office? Eu costumo dizer, assim, principalmente nas conversas que eu tenho com amigos executivos e muitas vezes também falando com alguns clientes propriamente dito nos serviços ali de advisory que a gente acaba se envolvendo, que, ao meu ver, o back-office ele acaba sendo uma área em que vive uma transformação silenciosa. Por quê? É uma área que a gente tem aí um elevado volume de atividades repetitivas, né? Então a gente tem ali um volume transacional muito grande e também a gente está falando de uma camada da operação que nem sempre ela é muito olhada na tentativa de tentar ali trazer alguns ganhos que representem uma eficiência de forma significativa, principalmente para garantir escala. Então, assim, eu entendo como o back-office sendo uma área extremamente rica para a aplicação de mecanismos de inteligência artificial e, obviamente, isso associado a outras técnicas, né, que possam garantir escala e, ao mesmo tempo, garantir a acurácia. Por quê? Quando a gente consegue endereçar esse tipo de combinação para um contexto como o de back-office, o resultado prático é que, de fato, o analista ali de uma esteira de back-office, ele deixa de ser um operador de planilha e ele passa a atuar em casos de exceção e passa a ter um tempo dedicado para atuar com um viés muito mais estratégico daquilo que faz sentido para o negócio propriamente dito. Então, a gente tem alguns exemplos que são clássicos, assim, principalmente quando a gente está falando de um back-office de cunho financeiro, que é o fechamento contábil. Então, assim, algumas empresas sofrem muito com o processo de fechamento contábil, que podem durar dias, e quando a gente faz o uso correto e adequado de inteligência artificial, a gente consegue reduzir isso para horas, né? Então, assim, esse mecanismo, ele começa com base na identificação de padrões, identificação de questões que saiam ali de uma linha normal de execução, ele acaba identificando alguns alertas, mas ele conduz a esteira de uma forma mais automática para que, obviamente, a gente tenha ali um ganho em termos de eficiência, de produtividade, que acaba sendo muito grande para momentos e jornadas de back-office como um todo, né? Eu tive, ao longo da minha experiência, um caso super interessante de um
um banco que nos demandou ali, né, a minha e a minha equipe, uma análise em relação a toda uma jornada de back-office financeiro. Então, a gente está falando de estruturas de tesouraria, de contas a pagar, contas a receber, contabilidade, enfim. E o que eles queriam? Eles queriam que a gente identificasse oportunidade, né, de ganho de escala, né, e de otimização justamente para que a equipe ela pudesse ficar dedicada, primeiro a casos de exceção e, obviamente, aspectos que fossem mais estratégicos para o negócio como um todo. Então, o que eu percebo? Quando a gente está falando de back-office, a inteligência artificial ela não vem para substituir, né, o olhar humano, mas ela vem para justamente garantir escala e uma maior especialização e também trazer um tempo, né, que acaba sendo liberado para que a equipe consiga focar muito ali na estratégia do negócio e aquilo que faz sentido naquele momento. Perfeito. Eu sou apaixonado por esse tema, tá, Barreto? Uma das entregas super legais que a gente conduziu aqui na Senior, pensando justamente nessa dor, é a nossa camada de Analytics. Hoje a gente tem um conjunto de ferramentas que permeiam as principais jornadas de um back-office, e a IA ela traz justamente insumos, insights ali para que o usuário ele possa tomar decisões de forma antecipada, né? Então, é muito isso que você comentou, né? A gente sair um pouquinho desse operacional, dessa coisa mais transacional e poder focar naquilo que é mais estratégico no dia a dia, né? É exatamente isso que eu tenho visto no mercado, Thiago. Assim, as empresas elas tendem a percorrer esse caminho. É claro que algumas têm mais dificuldade do que outras, e aí tem alguns critérios e alguns aspectos que a gente pode mencionar em relação a essa dificuldade, mas, de maneira geral, este é o que a grande maioria das empresas elas tendem a percorrer. Legal. Agora, Barreto, o Brasil é conhecido, né, por toda a sua complexidade tributária, né, e a gente está vivendo agora um momento super legal, né, de reforma tributária. Inclusive, o nosso papo aqui do Senior Live vem abordando várias coisas sobre novidades da reforma tributária, né? Mas é um baita desafio para as empresas lidar com toda essa questão da tributação, modelos complexos que variam de estado para estado, de região para região. Como que você vê a IA podendo também ajudar nesse desafio do compliance, que tem muita ligação com atividades do back-office, né? Mas estão aqui diretamente ligados com... não é nem prestação de contas, né? É garantir até que as empresas elas estejam ali com o seu compliance em dia, com toda a legislação atendida da melhor forma, e não deixa de ser algo extremamente competitivo também para as empresas, né? Eu acho que o compliance, Thiago, assim como nós falamos no início aqui desse nosso bate-papo, né, existem alguns setores, né, aliás, existem vários setores que podem se beneficiar de estratégias baseadas em mecanismos de inteligência artificial, e certamente o compliance também é um deles. Por quê? Quando a gente está falando de atividades, né, principalmente de mercados regulados, quando a gente eventualmente tem algum tipo de erro, isso pode incorrer em um impacto extremamente relevante para aquela empresa, né? Por exemplo, ela pode ter um impacto relacionado à multa, ela pode ter um impacto relacionado a processos, ela pode ter um impacto relacionado a uma questão ali de imagem daquela empresa propriamente dita. Então, eu entendo que a IA, nesse sentido e nesse contexto, ela vem juntamente para ajudar no processo de ampliar o olhar, ampliar o entendimento, né, sobre algumas questões, para que ajude aquela atividade perspectiva também de tributos. Como você bem colocou, o Brasil um ambiente que, apesar da gente estar incorrendo nessa questão de simplificação de um contexto tributário, a gente ainda tem uma carga tributária muito elevada, né, na qual a gente tem ali uma série de normas, legislações específicas, e que nesse contexto de mercado ela anda efervescente porque ela anda num sentido ali de tentar trazer um tipo de modernização. Então, sobre essa questão específica, eu entendo que a IA ela acaba sendo muito produtiva, extremamente benéfica, porque a gente está falando de um mercado em que a gente tem o lançamento, a divulgação de novas legislações com frequência, acaba ficando muito difícil, às vezes, para a equipe tentar acompanhar esse ritmo e, além disso, olhar, interpretar e entender com clareza qual é o impacto daquela nova legislação para aquela operação. Então, esses casos, propriamente dito, o uso de IA
para fazer o acompanhamento desses lançamentos e dessas modificações em termos de legislação, em termos de questões com cunho tributário, e já indicar possíveis impactos acaba sendo extremamente relevante. Legal. Eu gosto até de dizer, Barreto, que a IA, aqui mais até do que democratizar também a informação fiscal, contábil e tudo mais, né? Muitas vezes ela acaba ajudando as empresas a ocupar um papel que às vezes nem existe ou que nem todas as empresas têm acesso, né? A gente sabe que nessa complexidade tributária não são todas as empresas que têm a capacidade, a estrutura adequada para ter, por exemplo, um profissional, um especialista fiscal, né? E a IA ela vem justamente ajudar nessa, né, a facilitar, a trazer esses insumos para que as empresas elas tenham mais tranquilidade, né? Se você me permite, eu gostaria, até aproveitando o gancho desse tema, se eu não estou enganado, tem uma pesquisa do Banco Mundial de 2023 que fez uma pesquisa relacionando aí uma série de países, e um dos dados que essa pesquisa trazia era que no caso do Brasil especificamente, gastava assim em média 1.500 horas por ano em atividades relacionadas à adequação em termos de compliance e adequação tributária. Então, justamente nesse contexto, o Brasil ele acaba sendo um terreno extremamente fértil à aplicação aí de estratégias relacionadas ao uso de inteligência artificial em função até da complexidade do nosso ecossistema, como você bem tinha colocado. Legal, muito bacana isso. Barreto, o tema é fantástico, né? Se deixar, a gente vai toda tarde aqui nesse bate-papo, né? Eu acho que para a gente encerrar, como que você vê, né? O nosso evento aqui é Senior Live ERP. Como que você vê o papel do ERP justamente nesse movimento de transformação, de levar a inteligência artificial para as empresas de um modo geral? E eu acho que essa pergunta, Thiago, acaba sendo chave e ela acaba reunindo muito dos temas que a gente debateu aqui ao longo desse nosso bate-papo, porque eu vejo o ERP ele assumindo um papel extremamente importante em contextos na qual existe a intenção de aplicação de algum tipo de estratégia. Ao longo do tempo, ele passou a assumir um papel, né, que mudou muito, né? Hoje, os ERPs eles deixaram de ser um repositório de dados, né, de vendas, dados financeiros ali das empresas, para ser de fato considerado um contexto, um ecossistema na qual, em função da riqueza dessas informações, quando acoplado à estratégia artificial, conseguem trazer grandes ganhos, né, para as empresas que contam com esse tipo de auxílio. Eu imagino que vocês, obviamente, são os especialistas e conhecem muito de RP, percebe que cada vez mais, pelo menos aquelas empresas, né, as atividades core são destinadas ao desenvolvimento de sistemas de RP, cada vez mais elas estão buscando acoplar algum tipo de mecanismo de inteligência artificial nos seus mecanismos nativos, né, porque sabe, obviamente, que o RP, ele é uma fonte extremamente rica das informações, e aí quando essas informações, elas são curadas, né, são cuidadas de uma forma ali aderentes a questões de preceitos de governança de dados, não tem como o resultado ser ruim, né? Na verdade, assim, o outcome disso é extremamente benéfico porque a gente consegue de uma forma muito clara verificar ali o processo de geração de valor em prol dessas empresas que vão por essa linha. Perfeito. Barreto, muito obrigado. Assim, adorei o nosso bate-papo, tá? Acho que é um tema super legal, super relevante. E, em nome de toda a Senior, fica aqui o meu agradecimento. E fica à vontade para deixar suas palavras finais, deixar seus contatos. O canal é seu. Eu que agradeço muito pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né, falando de um tema que eu gosto tanto, de um tema que eu acompanho de forma constante. Muito obrigado pelo esse espaço e até a próxima.